Olá, o que a Bíblia tem a dizer sobre a importância do trabalho na educação do ser humano? Nós vamos ler vários versos bíblicos que vão mostrar a você que Deus tem um propósito santo, nobre e obviamente educacional para com o trabalho. Primeiro texto, vamos ler aqui, se encontra em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nesse texto, Salomão diz que tudo aquilo que vier à nossa mão para fazermos, devemos fazer conforme as nossas forças, ou seja, darmos o nosso melhor. Porque quando formos para o além ou para a sepultura, não é? Lá não há obra, não há projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, enquanto estivermos vivos, esta é a oportunidade de fazermos tudo o que vier às nossas mãos, tudo que vier às nossas mãos, com dedicação, dando o nosso melhor. Então, esse é o primeiro conselho bíblico que eu vou ler hoje sobre trabalho e que mostra a importância do trabalho no processo educacional. Provérbios 21, 25 diz: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então a Bíblia chama de preguiçoso aquele que recusa se trabalhar. É muito interessante que no Brasil, em especial, nós vemos pessoas que nunca trabalharam e se recusam a trabalhar, são apenas mantidos pelos pais, querendo se candidatarem a cargos públicos e políticos. Uma pessoa que nunca trabalhou na vida, que nunca assinou uma carteira, essa pessoa não tem, diríamos assim, como é que eu vou dizer para você, moral, diríamos assim, know-how, na verdade, para eleger-se para um cargo público, né? Uma pessoa assim, como dizia-se lá no interior do Rio Grande do Sul, não é? Um filhinho de papai, né, que é mantido pelo pai e pela mãe até sua fase adulta e que não trabalha, ele não deveria ter o direito de se candidatar para nada, né? Ele deveria, na verdade, ter um pouquinho de vergonha e trabalhar para dar até o exemplo para aqueles que irão votar nele, não é? E a Bíblia chama simplesmente de preguiçoso aquele que não trabalha. Simples assim. Outros dois textos importantes encontramos em Provérbios 10, verso 4 e também em Provérbios 12, 14. Em Provérbios 10, verso 4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Esse texto é um convite a você e a mim a não empurrarmos o trabalho com a barriga, a fazermos de qualquer jeito, porque quem faz isso empobrece. Só não empobrece se roubar. Mas se a pessoa for remissa no trabalho e empurrar com a barriga, vai empobrecer. Mas a mão dos diligentes, diz o texto, vem enriquecer-se. Então isso demonstra que o propósito de Deus é que você cresça. Como cristão, como pessoa, mas também profissionalmente. E obviamente com equilíbrio. Nós trabalhamos, mas não podemos ser escravos do trabalho. Temos que ter momentos de lazer, com a família, na igreja, momentos para ajudarmos aos necessitados, fazermos uma visita a um orfanato, a um asilo, a um hospital. Nós temos que lembrar que a nossa natureza é holística, ou seja, integral. E se nós investirmos muito num aspecto da nossa vida e negligenciarmos os demais, nós vamos adoecer. Então, tudo feito com equilíbrio, mas com muita dedicação. E Provérbios 12, 14 diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Aqui não importa se a pessoa crê em Deus ou não. Existe uma lei natural criada por Deus, que o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então, se um cristão é preguiçoso e um ateu é trabalhador, é óbvio que o ateu vai ter mais bênçãos de Deus na sua vida. Simples assim. Então, existem leis naturais de Deus, assim como tem leis físicas, né? Tem a lei da gravidade.
né? Se nós nos jogarmos em cima de um prédio, Deus nos perdoa, mas a lei da gravidade não perdoa, não é? Então, é óbvio que existem leis naturais. Deus derrama as suas bênçãos sobre bons e maus, sobre crentes e descrentes, e aquele que melhor usa-se, aquele que mais bem obedece às leis naturais de Deus, vai se dar melhor na vida, com certeza. Tá? A psicologia usa um termo chamado autoeficácia. O que é isso? Isso descreve a crença de que toda pessoa tem a capacidade de realizar algo significativo na vida. Então, se você continuar se vitimizando ou dependendo do governo para você ter as coisas e ser feliz, você não está bem emocionalmente. Você precisa desenvolver a autoeficácia. Ou seja, crer que você tem capacidade de realizar algo muito significativo na vida, independente da condição na qual você se encontre, porque Deus vai lhe abençoar e porque Ele criou leis que abençoam, que na verdade trazem resultados para aqueles que seguem essas leis. Ok? E qual é o propósito de Deus para com o nosso trabalho? Obviamente que o propósito principal é educacional, e também, obviamente, que nós tenhamos o nosso sustento. Mas Deus quer que através do nosso trabalho nós tenhamos bênçãos, tenhamos recursos para termos uma vida digna, confortável, mas existe um propósito ainda supremo. Deus não quer que abençoemos apenas a nós mesmos e a nossa família. Deus quer que abençoemos também ao nosso próximo. Então nós precisamos aprender a repartir algo do que temos com os pobres, com os necessitados. Mas mais do que isso, devemos também ensiná-los a se ajudarem. Por quê? Paulo orienta que toda pessoa precisa aprender a fazer o certo para que ela também possa ajudar outras pessoas. Em Efésios 4:28, por exemplo, ele diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então você percebe? É plano de Deus que o necessitado seja ajudado, que ele cresça e que ele ajude outras pessoas necessitadas. Deus não quer que pessoa alguma fique como um parasita sobrevivendo do salário dos outros ou do governo. Deus quer que a pessoa cresça para que ela possa ajudar outras pessoas a crescerem. E assim fazemos uma corrente de amor e de ajuda mútua, e assim vamos cumprir o plano de Deus, um dos planos de Deus para com a nossa sociedade. Tá ok? Amanhã continuaremos o nosso estudo falando sobre a importância do trabalho. E eu vou repartir com você ao longo dessa semana um capítulo fundamental. Um capítulo fundamental de um livro, Beneficência Social, de Ellen White. Ali ela tem um capítulo, o capítulo 23, que é intitulado Ajudando os Pobres a se Ajudarem. Quem ler este capítulo, ele vai saber o que é de verdade fazer caridade e como realmente se ajuda a um pobre. Você vai perceber que muitas pessoas não têm ideia alguma do que é ajudar verdadeiramente uma pessoa pobre. E eu vou repartir com você os princípios deste capítulo ao longo desta semana. Então fique atento, fique atenta, nós temos muitas coisas boas para aprendermos juntos. Você que é meu ouvinte, você que já é meu ouvinte, meu aluno, meu internauta há muito tempo, eu queria lhe avisar de da abertura de uma nova turma no dia 16 de dezembro do meu curso Inteligência Financeira Bíblica. Este é um curso que está mudando, pela graça de Deus, a vida de muitos dos meus alunos. Como eu apresento princípios bíblicos para a administração financeira,
para a solução de dívidas, para a mudança de crenças limitantes. Princípios esses aliados ao que especialistas atuais dizem. Então, a transformação causada nos meus alunos tem sido uma bênção, tem sido um motivo de grande satisfação para mim. Eu gostaria muito de convidar você a fazer parte desta turma. Agora, como que você fará isso? Se você tiver interesse de conhecer mais sobre essa nova turma do curso de Inteligência Financeira Bíblica, eu vou pedir que você clique no link disponível na descrição deste áudio e aí você vai abrir uma página e lá você vai ser solicitado a cadastrar o seu WhatsApp para fazer parte de um grupo, porque apenas neste grupo é que eu vou dar uma condição, diríamos, única para que a pessoa possa ser o meu aluno ou minha aluna nesta nova turma. Já pensou você terminar o ano ou depois começar o ano com um novo modelo financeiro na sua mente, de acordo com os princípios de Deus? Será uma oportunidade com certeza muito preciosa para você. Então, se lhe interessar, vai ser uma honra para mim ter você no grupo, para nós trocarmos ideias ou dar informações a você, e aí depois você decide se vai ou não fazer parte desta nova turma, tá bom? A nossa última turma deste ano. Que Deus então abençoe a você, um forte abraço e até amanhã.